Fala pessoal, bom dia a todos. Olha só, a ideia aqui é continuar trabalhando com vocês a perspectiva do vestibular 2019. Eu não sei quem já pegou as provas anteriores para dar uma olhada. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês é justamente mostrar as duas provas anteriores para que ao longo desse semestre, né, desses meses aí até a prova de 2019, a gente vá se familiarizando com a prova, com o que é cobrado. Vocês estão seguindo as metas semanais aí, né? E estou vendo o empenho de vocês em bater as metas. O pessoal que está chegando por último e que está lá correndo atrás para pegar a meta 1, 2, 3, avançar, né? Alcançar as metas da semana. Mas a gente vai seguindo juntos, tá? Se você nunca fez o vestibular da UNB, eu já gravei um vídeo anterior falando sobre a prova. Tá lá no canal do YouTube lá, mas vou postar de novo aqui na plataforma, né? Já tem aqui inclusive na parte, um dos vídeos. Mas a ideia, lá eu comentei sobre o quantitativo de questões, mais ou menos quando é que sai o edital. O ano passado saiu mais ou menos próximo do dia 17/4. Hoje, 7/4, então a gente tem aí mais 2 semanas, mais ou menos, uma semana e pouco, para que esse edital saia. Então, provavelmente ele deve sair nesse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a cara da prova de 2018 e 2017, que são as duas últimas, que é a nossa referência. Apesar que as duas últimas provas foram bem diferentes, assim. Mas já dá para a gente ter um norte em questão dos assuntos. A cara, o perfil da prova que deu uma mudada assim, porque a prova de 2018 ela cobrou muita série e filme misturado com os conteúdos. Já de 2017 ela cobrou menos, só que ela cobrou obras do PAS UNB. Não sei se vocês sabem, mas para ingressar na Universidade de Brasília, a gente tem o PAS UNB, que é o Programa de Avaliação Seriada, que você faz a prova no primeiro, segundo e terceiro ano. E aí ela reúne uma listagem de obras em cada etapa dessa, e cada etapa vai cobrando essas obras na prova, juntamente e correlacionando com os conteúdos escolares. A prova do vestibular, normalmente, ela é uma prova do PAS, juntando os tópicos cobrados no PAS 1, 2 e 3, os assuntos do ensino médio do primeiro, segundo e terceiro ano, e volta e meia a prova cobra obras dessas etapas do PAS UNB. Essas obras que norteiam os assuntos. Então, por isso que nas metas eu estou colocando algumas obras para vocês estudarem. Por exemplo, Papel e o Mar, Slendesmine, vou colocar, Meu Amigo Nietzsche, alguns documentários ou obras que elas vão nortear uma discussão de algum assunto da prova, do conteúdo, e que pode aparecer na sua prova. Na prova de 2017 mesmo, nós tivemos uns 3 ou 4 obras sendo cobradas lá em vários itens, tá? Para ilustrar, por exemplo, esse conflito Israel-Palestina. A gente teve o Papel e o Mar para discutir um pouco da filosofia, um pouco do cinema, de filme, tá? A prova do vestibular e PAS UNB, ela gosta muito de cobrar a história do teatro, filme, cinema, a parte teórica um pouco básica de cinema, de música, de teatro. Então, por isso que essas obras a gente tem que estar bem ligado, porque se aparecer na prova não é surpresa. Uma pessoa que foca na preparação para o Enem, ela sofre um pouco com o vestibular, porque o vestibular UNB, eu acho ele mais amplo, conhecimento de mundo, ele ativa mais o seu senso crítico, tanto o vestibular da UNB quanto o PAS UNB. Porque ele tenta correlacionar um pouco os conteúdos de maneira um pouco mais prática do que o Enem faz. Então eu acho o Enem muito mais mecânico e muito assim, seco. Ele não correlaciona tanto assim da forma como o vestibular faz. Tá? É muito raro você ver abordagem de teatro, música e cinema da forma como o vestibular e o PAS UNB faz. O Enem até faz, mas não no mesmo nível que aparece na prova do vestibular. Então vamos entrar aqui só para a gente perceber o que aconteceu nos últimos anos aí na prova do vestibular UNB, para você se sentir mais tranquilo em perceber. Eu bati no microfone aqui. De perceber que dá para fazer, é uma prova que eu gosto bastante, é uma prova que eu acho mais tranquila do que o Enem, por exemplo.
nesse quesito, porque, por exemplo, ano passado quem foi fazer foi pego de surpresa todo mundo pela quantidade de questões que tinha de filmes e séries. Então, assim, às vezes o cara não tinha estudou só os conteúdos e de repente caiu uma série que estava relacionada com conteúdo, mas outras questões não. Estava correlacionado a que mensagem que aquela série passa, os personagens ali, e o que tinha de conteúdo ali, o que aquilo correlaciona com as matérias da escola. Isso caiu bastante lá, tá? Então é um desafio para a gente aí também ficar de olho, ficar ligado nisso, tá bom? Vou começar aqui pela prova de 2017, tá? A prova de 2017, como eu falei para vocês, o normal é aparecer 15 itens de língua estrangeira. Então, normalmente nós teremos aí 15 itens da língua estrangeira aparecendo na prova de vocês, tá? No PAS UNB normalmente são 10, aqui são 15 de língua estrangeira que você vai escolher. Então, tem os 15 de espanhol, tá? Interpretação de texto, basicamente, assim, muito pouco gramática. A maior parte aqui vai ser sempre interpretação de texto. Sempre vai ter uma tirinha, vai ter um texto maior, um texto menor, uma tirinha, tá? Muitas tirinhas que normalmente aparecem. Aqui foi o espanhol. Agora aqui francês, ó, tem uma imagem, né? Então vem aqui um texto relacionando, tá? A linguagem não verbal, verbal e tal, a parte visual ativando aí, né? Aqui, tirinha também, sempre tem aí, né, nas provas, a língua inglesa já trouxe textos maiores, ó, mas também muita tirinha para poder, né, tentar interpretar. E aí vem a prova. Então, terminou aqui os 30 itens de língua estrangeira. Eu falei 15, né? São 30. 15. São 30, tá? Eu coloquei 15 lá, mas são 30. Desculpa aí. A prova parte 2, então lá é a parte 1. Parte 1 é língua estrangeira. Aqui é a parte 2, tá? A parte 2 da prova vai cobrar as disciplinas. Perceba que de cara a prova cobrou. Isso aqui é uma obra do Paes do terceiro ano. Chama-se O Papel e o Mar. É um curta brasileiro, muito conceituado e tal, muito bacana. E aí veio um texto também para dialogar sobre isso aqui. E aí veio falando, ó, sociedade midiática. Então veio questões falando sobre sociedade midiática, fotografia, tá? Do filme. Mais questões falando sobre fotografia, cultura de massa. Então veja que ele correlacionou aqui a arte, né, arte cênica, cinema, música, né, com um pouco de fotografia, envolvendo aqui sociologia, tá? Então, ó, itens assim, né, bem peculiares mesmo aqui. A gente tem aqui também, ó, Pro Dia Nascer Feliz, tá? Que é uma outra obra que nós temos. É uma obra de audiovisual também do PAS UNB. E aí a gente teve, né, um item relacionado a isso, tá? Que é a questão da pesquisa. Está falando que a pesquisa constitui um aspecto fundamental na prática sociológica. Ele vem trabalhando isso aqui também. Então perceba que foi sociologia o forte dessa primeira parte. Aqui já vem uma questão de história, então o normal da prova é isso mesmo, trazer sociologia, filosofia e história no comecinho. Arte também. Grécia, ele veio falando aqui de Grécia, então, e aí a gente tem aqui um texto no início, falando aqui, puxando na Grécia, uma evolução do teatro, tá? Ele puxou a linha histórica aqui do teatro, onde o teatro nasce. Perceba então que ali estava falando de cinema, falou de fotografia, agora pulou falando de teatro. Por isso que eu estou colocando nas metas de vocês, que vocês saibam tudo sobre a história do teatro, do cinema, da música, uma percepção, nem que seja básica, porque a prova cobra bastante isso aqui, tá? Então aqui a gente tem, ó, ele puxou a linha histórica do teatro, veio falando aqui do regime militar 64, aqui ele veio falando, ó, de Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, Teatro Arena em São Paulo. É uma das obras aí desse período, uma das peças encenadas no período do regime militar, da ditadura.
E aí aqui ele veio citando vários também, ó, Roda Viva, Calabar, Ópera do Malandro, do Chico Buarque. Gente, a maioria disso aqui é obra do Paz do terceiro ano, tá? Você que fez o Paz 3 vai nadar de braçada aqui no vestibular, porque muita obra vai estar aparecendo aqui. Então tá falando aqui da parte do teatro no contexto aqui dos anos 60 e 70, período do regime militar, da ditadura militar no Brasil. Aqui a gente está falando mais um aqui ó, do teatro musical no Brasil, como é que iniciou. Aqui está falando do Vestido de Noiva, que está mais ou menos no contexto do teatro moderno. Liberdade, Liberdade, que é um ícone do teatro brasileiro também desse período aqui, que também cai no Enem. Tá? Percebo o tanto de itens que está falando de teatro, fotografia, cinema, tá? Agora avançando aqui, gente, ó, tá falando aqui um texto que fala ópera, musical, tal. Aí ele vem colocando aqui, tem o texto, veio questões aqui de língua portuguesa, né, interpretação, compreensão, né, o infere-se, ao afirmar, para o autor do texto posiciona-se, tá? Aí ele falou, além dos scripts originais, roteiros de produção do teatro, então ele vem falando de elementos do teatro, de filmes, de óperas, tá? Aqui a gente tem essa imagem, e aí ele cobrou alguma coisa sobre a imagem aqui, e veio assim, ó, qual fator, né, quais fatores podem ter levado o mesmo público a apresentar reações diferentes para a mesma execução musical nos contextos apresentados pelo cartunista. Então tem um cartoon aqui que conta toda uma historinha, e aí vem uma questão tipo D. Para quem nunca fez prova da UNB, questão tipo D é discursiva, tá, gente? Você vai escrever aqui em 10 linhas, justificando sua resposta sobre o que ele colocou. Aqui ele quer a sua percepção do que levou, né, em diferentes, aqui, ó, em reações diferentes para a mesma execução musical nos contextos apresentados pelo cartunista. Justifique sua resposta. Então aqui é um item tipo D, tá? Esse item aqui geralmente vale mais que os outros, ele vale 3 vezes mais que os outros itens, tá? Avançando aqui, gente, então a prova aqui trouxe vários itens de certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado, aí veio com esse aqui tipo D que é aberto. Tá? No gabarito, lá no cartão resposta, você vai ter um espaço para escrever isso aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês o gabarito aqui, ó, mas normalmente você vai ter um espaço, aqui é o gabarito das objetivas, mas você vai ter numa outra folha, às vezes atrás, você vai transcrever sua resposta lá no gabarito. Voltando aqui para a prova, uma questão aqui, um texto falando aqui, ó, Estado Novo, né, o Brasil cantado a uma só voz, Heitor Villa-Lobos, né, um dos ícones aí da música brasileira, pegando também esse contexto aí dos anos 30, 40, 50 até 80, tá? E ele chamou a atenção disso aqui para falar de Vargas, tá? Aqui ele falou do IBGE no Estado Novo, né, que o IBGE surge aqui no Estado Novo, tá? Então ele está falando era Vargas, aqui ele vem falando Estado Novo de novo, correlacionando com a Segunda Guerra, ainda lá até 64. Fala sobre a vida do Heitor Villa-Lobos, tá? E a sua relação com Sebastian Bach. Aqui ele fala sobre o violoncelo, ele quer saber se o violoncelo é dos instrumentos tocados pelo Heitor Villa-Lobos. Perceba, gente, que até agora foram questões falando de teatro, música, fotografia e cinema. Tá? Já estou quase na questão 30, tá falando sobre isso, mas ele chama isso aí para correlacionar com assuntos, tá? Da época ou da temática que se correlaciona, tá? Aqui um texto aqui, falando de samba, tá? Falou de samba aqui, um poema. Aí aqui sim vem interpretação de texto, vem gramática, um pouco mais de gramática aqui. Novamente aqui uma tirinha aqui. E aí ele quer saber sobre a tirinha, mistura com português, aí fala da charge, se ela retrata o Brasil atual. Aqui ele veio falando do sistema social embasado em cooperativas, tá? Aqui ele veio falando aqui, ó, infere-se do balão, segundo quadradinho, no período que somos uma cooperativa, expressão relacionada ao período anterior que expressa uma ideia de explicação, conclusão, comparação, contraposição. Tá? Então vem aqui na parte de interpretação de texto, compreensão, né?
Aqui a gente tem um livro, ó, Memórias Sentimentais de João Miramar, né, de Oswald de Andrade, e aqui ele vem também trabalhando português. Avançando aqui, ele trouxe um outro texto da filosofia, tá? Pré-socráticos. Aí ele vem aqui, Heráclito, tá? Falando um pouco então sobre essa questão. Então já puxou para filosofia. Castelo, igrejas e tal. Aí ele vem aqui, ó, Europa medieval, Idade Média. Aqui tá correlacionando história com língua portuguesa, então entra um pouco de gramática, né? Aqui, ó, castelo medieval, símbolo do feudalismo, né? Aqui Manuel Bandeira, um poema de novo. Aí ele está correlacionando aqui língua portuguesa novamente. Aqui Deslandesmine, que é o documentário que eu falei. Ele retrata essa questão dos conflitos Israel e Palestina, muito atual, muito bacana isso aqui. Aí ele veio falando aqui sobre a proposta desse curta, desse pequeno vídeo, fotografia, Oriente Médio, geopolítica, essa questão aqui, ó, da Primeira Guerra Mundial, correlacionando aqui, ó, Palestina. E aí ele pediu aqui no item tipo D, no 59, que ele falou, ó, Israel, país judeu, reconhecido como Estado pela Organização das Nações Unidas, é uma república parlamentar estabelecida no Oriente Médio. Capital do país, a cidade de Jerusalém, é disputada por palestinos e judeus. Discorra sobre o motivo pelo qual a cidade é considerada 3 vezes sagrada. Por que Jerusalém é considerada 3 vezes sagrada, né? Aqui vai estar associado justamente à percepção religiosa, da predominante das 3, né, percepções religiosas envolvidas lá, tá? Aqui, fuso horário, então envolve aqui geografia, meridiano. Avançando aqui nós temos mais um texto, tá? E aí ele fala aqui ele envolve um pouco de filosofia, trazendo aqui Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, tá bom? Aqui a gente tem, ó, Unesco, Açúcar no Nordeste, Parque Nacional da Serra da Capivara, Unesco, ONU, tá? Aqui tá falando das chapadas e da estrutura geológica. Aqui ele quer saber se o texto predominantemente narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo. Você sempre vai ter uns 2 ou 3 itens perguntando sobre isso aqui, ó. Qual que é a característica do texto, o que predomina, tá? Aqui uma questão de geografia também. Avançando, Thomas Hobbes aqui. A gente tem aqui também Crise de 29, tá? Aqui o Manifesto Comunista, aqui falando do liberalismo, nacionalismo, Karl Marx, comentando aqui também. Deixa eu ver o que mais. Avançando aqui nós temos, ó, Grandes Navegações, Renascença Cultural, Mercantilismo, Martim Lutero, Reforma contra a Reforma, Colonização da América do Norte, tá? Colônia Portuguesa, Revolução Praeira, as revoltas brasileiras cai bastante, tá? Sempre tá na prova. Eu lírico ali numa questão, falando de Donald Trump, Estados Unidos, NAFTA, Donald Trump de novo e aquela questão do México, agronegócio. Então essa foi a prova do primeiro dia, tá? Prova do primeiro dia de 2017. Deixa eu pegar o tema da redação aqui. O tema da redação de 2017 foi... Abrindo aqui só para a gente ver. Ó, a prova trouxe então utopia, trouxe aqui falando sobre utopia, tá? Um texto falando sobre utopia, aqui um texto falando sobre o passado, tá? Aí aqui o mundo do fórum, tá? O tema aqui, José Saramago, tá? Novamente abordando utopia dos dicionários. Aqui Mãos Dadas, Carlos Drummond, falando sobre futuro, passado e presente. Aqui trouxe A Vida é um Desafio, Racionais. Tem uma imagem aqui também, né? E aí, o que a questão, né, que a redação trouxe?
ela trouxe então, ó, considerando lá em cima como caráter motivador, redija um texto a ser publicado na coluna Opinião, de edição de domingo de um jornal de grande circulação. Então, na verdade, você tem que escrever um texto, né, publicar uma coluna de opinião, ou seja, um texto de opinião. É como se você se imaginasse sendo um colunista de jornal, na coluna Opinião, e você escrevesse uma coluna ali, como se fosse uma espécie de crônica ali, tá? Para falar sobre entre o futuro imaginário e o passado idealizado, o presente, aí você vai escrever o seu texto. Então, na verdade, era para você escrever um texto abordando entre o futuro imaginário e o passado idealizado. O presente é o quê? Tá? Então, você vai ter que, inspirado nos textos motivadores que apareceram, você teria que escrever alguma coisa correlacionada a isso aqui, tá? Que estivesse relacionada a isso aqui. São 30 linhas, né? 30 linhas para você discorrer. Então é um tema assim um pouco abstrato, né? Não é fale sobre violência doméstica e tal. Isso aqui quase não vai aparecer na prova do vestibular, tá? A prova do vestibular, a redação, ela vai ser normalmente um texto mais filosófico, uma redação mais para filosofia, sociologia, ou uma redação mais para geopolítica, às vezes, tá? Tá vindo um pouco assim nos últimos anos. Então aqui é para ficar ligado, tá? Eu achei esse tema aqui um tema bem desafiador, porque você teria que continuar aqui a linha e escrever, né? Continuar aqui a frase e discorrer, né? Discorrer sobre, tá? A gente vai discutir mais sobre redação depois, mas aqui é só para te alinhar com a prova. A prova do segundo dia, que é natureza e exatas, então física, química, biologia, matemática. Então ela veio trazendo aqui um pouco de tuberculose, o fungo, a questão da floresta amazônica, o ecoturismo, febre amarela, essas coisas assim. Veio uma questão aqui de geometria analítica, aqui envolvendo parábola, função de segundo grau. Você vai ter questão, vai ter sempre frequente aqui a parte da geometria analítica, polinômios, que vai aparecer na prova. Química orgânica, química inorgânica vai aparecer bastante, tá? Aqui, procedimento de separação de fases, ó. Você vai, ó, questão tipo D que teve aqui. Nos aspectos abaixo, escreva a fórmula estrutural do éter, né, dietílico. Então era para escrever a fórmula estrutural aqui, tá? E aqui também tinha um outro item ali. Então, em química, em exatas também vai aparecer aqui os itens tipo D, tá? Aqui, ó, progressão, tá? Progressões aqui, progressão aritmética e progressão aritmética de novo. Progressão geométrica aparece também. Tabela periódica. Então, química veio bastante ali. Eletroquímica. Teve, deixa eu ver aqui, a física, aqui, ó, polinômio. Tivemos polinômios aqui também. Nesse caso, o número máximo de veículos aqui, ó, análise combinatória. Aqui teve uma questãozinha com uma imagem falando do brinquedo, do parque, né, da montanha-russa que dá um giro ali, né, forma um tubo. Aí ele vem aqui falando da coeficiente de atrito, questão de física, né, velocidade escalar, o atrito entre o vagão, velocidade do vagão. Então, a questãozinha de física. Aqui tivemos outra questão aqui envolvendo função circular, uma função trigonométrica, tá? Aqui dentro do contexto da física, lá em ondas, oscilações, aquela parte ali, tá? Velocidade de rotação. Avançando aqui, outro brinquedo. Então, perceba que aqui essas questões de física vieram muito envolvendo a física dos brinquedos do parque de diversão, né? Então tivemos isso aí, mas a de matemática às vezes acaba puxando também um pouco. Espelho, tá? Espelho normalmente aparece. Visão humana, né? A física da visão aí, né? Aparece na prova. Um pouco aqui misturando aqui, ó, com química. Molécula, tal. Aqui, ó, Lamarck, tá?
Kamikaze, uma questão aqui falando do kamikaze, uma questão de física envolvendo o kamikaze. Aqui a gente tem uma questão novamente aqui falando de polinômios, temos uma questãozinha aqui de polinômios. Função, a gente tem questão aqui de matemática básica. Avançando, aqui física e já puxa um pouco para química depois, tá? Aqui a questão da imagem, tá? Índice de refração, né? A questão toda, imagem virtual. A gente tem mais para frente a parte de ondas e oscilações aqui. Avançando, a gente teve aqui, ó, teníase. Aqui a gente tem a parte de cruzamento genético, a parte de genética aqui, do diagramazinho. Aí aqui veio uma imagem do filme, do Up, né, 2019. Teve o filmezinho lá. E aqui trouxe um modelo matemático que aí mistura, né, um pouco de física, com um pouco de química, com um pouco de matemática. Tá? É um modelo aqui, uma expressão trigonométrica, uma expressão logarítmica e exponencial, né? Pressão atmosférica, probabilidade na genética. Genética e probabilidade sempre vai ter aqui. Simpsons, aí falou dos Simpsons aqui, do Bart, do Homer. Aí veio aqui falando de matemática, as questões de matemática. Aqui o filme Passageiros, tá? Perceba que em 2017 a temática de filmes para puxar os assuntos já estava mais ou menos ali no auge aqui, né? A gente tem então falando da teoria aqui a velocidade da luz, tá? Teoria da relatividade, tá? Fermat, que veio falando de Fermat, física moderna, né? Que puxou um pouco a física moderna, uma pirâmide, eu considero a geometria espacial, pirâmide. Aqui a gente tem uma questão, bastante itens aqui de números complexos. Números complexos sempre vai estar na prova de vocês. Aqui vem uma de probabilidade misturada ali com geometria analítica. Matriz. Então, matriz aqui, determinantes. Química orgânica eu já tinha falado. Aqui a parte da física. Resistores. Resistores, capacitores, diodos. Aí pronto. Essa foi a prova de 2017, tá bom? No final sempre tem a tabela periódica, a tabela trigonométrica. Agora vamos para a prova de 2018, tá? 2018, a prova do ano passado. Vamos primeiro para o tema da redação. O tema da redação da prova de 2018, ela veio então trazendo aqui um tema, trouxe um texto, né? A ditadura do relógio, tá? E aí aqui veio, tem uma parte aqui de Kant também. E aí o tema foi esse, ó, utilizando uma modalidade padrão escrita, ele quis um texto aqui expositivo, argumentativo sobre o tema A Pressa Nossa de Cada Dia, o tempo na contemporaneidade. Esse foi o tema, tá? Talvez um tema mais fácil do que 2017, né? É um tema meio subjetivo, meio abstrato, às vezes para algumas pessoas, para poder escrever, porque normalmente quem está acostumado com os temas do Enem vai achar um tema mais prático, vai querer um tema daquele que você tem que ter a proposta de intervenção. Aqui na redação do vestibular, normalmente você não tem aquela estrutura da redação do Enem de pedir proposta de intervenção, de ter que trazer proposta de intervenção. Aqui não tem normalmente não tem nada disso. Você vai ter que discorrer sobre, fazer um texto dissertativo argumentativo, um texto crítico sobre, mas nada de proposta de intervenção. Então aquele modelinho lá ele não se adapta muito bem aqui, tá? É uma redação mais geral assim, não tão amarrada quanto aquela. Prova do primeiro dia então do ano passado, vamos entrar aqui. Prova do primeiro dia, já de cara, tá? Em espanhol nós tivemos aqui, ó, nós tivemos aqui Black Mirror, tá? Já teve, então já na questão de cara já trouxe já foi para o cinema aqui, né? Já veio aqui com o cinema, tá? A gente teve aqui, ó, La Casa de Papel, aquela série muito famosa, e o engraçado que chamou a atenção porque estava bem no início, a série estava no auge, assim, quando ela estourou, mas estava bem no início ainda.
E aí já caiu na prova, assim, foi muito atual cobrar aqui lá Casa de Papel, né, nessa prova em espanhol, tá? Então cobrou bastante, ó, foram vários itens da La Casa de Papel, perguntando sobre o que aconteceu, né? Ou falando sobre o professor, sobre a Tóquio, não sei mais o que. Então teve umas coisas assim, tá? Aí a gente teve aqui avançando, né? Lá a temática cinema continuou passeando aqui na língua, ó, no francês também. A gente teve aqui novamente texto aqui, imagens, vídeos, tá? Em inglês, normalmente os textos são maiores em língua inglesa, né? Mas nós tivemos aqui, ó, então às vezes aparece desenho, tá? Filmes. Aqui já é a prova, parte 2, já é a prova em si, não é mais a língua estrangeira. Aí aqui veio cobrando, ó, apareceu aqui, ó, falando sobre o mundo globalizado, na temática cinema aqui novamente, ó, vem um texto falando sobre cinema, aqui compreensão e interpretação, aqui trouxeram uma obra aqui, tá? Novamente aqui, ó, cinema, tá? A temática entrou, ó, aqui quem matou Herzog, tá? Lá em cima puxou um pouco para isso aqui. Aí fala sobre o artista, né? Que ele carimbou a cédula. Essa foi a temática aqui do artista, porque ele carimbou cédulas de dinheiro com a frase quem matou Herzog, tá? Deuses do Egito, filme, Os 10 Mandamentos, tá? Comentou aqui sobre... Aí veio todo, né, basando aqui nessa temática, e puxou a Europa Ocidental, puxou aqui um pouco sobre os egípcios, né? Aqui veio falando da África, tá? História africana, novamente África, avançando aqui, a Pantera Negra, tá? Pantera Negra, aqui fez uma relação com relação ao filme Pantera Negra. Aqui, Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de pai para filho, Elis, tá? Vários outros filmes aqui. E aí veio puxando aqui sobre a interpretação dos filmes também. Requiem, do Mozart, então puxou música aqui, Beethoven, tá? Os Sertões, Grande Sertão Veredas. Deixa eu ver o que mais aqui. Os sufragistas, falando de Grécia aqui, da política. Trouxe uma tirinha da Mafalda. Memorial de Aires, Machado de Assis. Deixa eu ver o que mais que puxaram aqui. Censo demográfico. Aqui, deixa eu ver. Mulheres escravizadas. Puxou aqui da Inconfidência. Então aqui, ó. Fala aos Inconfidentes Mortos. Né? Encerra a obra Romanceiro da Inconfidência. Aqui veio a revista ilustrada. Essa imagem aqui foi bem bacana. A temática envolvendo essa questão aqui é muito boa, tá? Dessa revista ilustrada aqui. Filme 1492, A Conquista do Paraíso. Aí tá falando da resistência, a invasão, né, da América. A gente tem aqui Cristóvão Colombo. Mais uma questãozinha daquela que eu falei, ó, para verificar se o texto predomina o gênero, a tipologia argumentativo, descritivo, expositivo, narrativo, revolta da vacina, avançando, Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, a Turquia ali, né, a ascensão dos regimes fascistas, Getúlio, nazismo, tá? Aqui aquela imagem clássica que às vezes sempre tem ali, das guerras, né? Então aqui é da Síria, guerra na Síria, Estado Islâmico, tá? Teatro do Oprimido, Hamlet, Édipo Rei. Aqui veio falando também da ditadura militar no Brasil, crise econômica, 2008 Portugal. Aqui nós tivemos dramaturgia, Édipo Rei de novo, filosofia, Eu, Robô,
Vejo tanto de filme que caiu dessa vez aqui, né? Aí de novo, ó, Black Mirror. É, avançando aqui. Avançando aqui. A questão do fuso horário, tá? Sempre tem uma questãozinha de fuso horário. Aqui eu só estou comentando a prova para você sentir como foi a prova nos anos anteriores, tá? Porque muita gente fica curioso para ver, o que que cai, como é que cai. Aqui então eu só estou passeando pela prova, estou sem preocupação nenhuma aqui de te explicar nada sobre o conteúdo, é só mais ou menos citar alguns conteúdos que apareceu e algumas obras, o perfil da prova, né? Jurassic Park aqui no segundo dia, prova de exatas, tá? Segundo dia de prova. DNA despencando aqui junto com Jurassic Park, tá? Porque a temática também no filme, né, envolve essa questão. Né? Falando dos dinossauros, era paleozoica. Aqui a imagem do filme também, aí já puxou para química. Avançando aqui, a gente tem aqui questão de geometria analítica, números complexos, tá? Função circular aqui, função seno, Jurassic Park de novo. Perceba que foi Jurassic Park até a questão 50 praticamente. Lamarck, ó. Lamarck e Darwin aqui, ó, sempre está nessa prova. É impressionante como o pessoal gosta bastante, assim, sempre está nessa prova. Aqui misturou física, já veio questão de física aqui também. Né? Física de novo, diagrama de decomposição aqui de vetores, na parte vetorial do dinossauro, tá? Força, equilíbrio, aí aqui, ó, o perfume, né? A história de um assassino, esse filme é bem bacana, veio aqui trazendo e puxando para química. A gente tem aqui, aqui um pouco da biologia, né? Falando aqui das fibras nervosas, olfativas. Questão aqui envolvendo polinômios, função de segundo grau. Aqui nós temos a questão envolvendo, ó, função, né, circular novamente, função seno e os parâmetros. Né, The Walking Dead, tá? Aqui com uma função trigonométrica não, função exponencial, tá? Vírus, hepatite aqui, logaritmos aqui, logaritmo natural. Avançando aqui, mais um pouco aqui, deixa eu ver se caiu mais uma obra aqui. Aqui um pouco de matemática, campo magnético, corrente elétrica, estatística. Deixa eu ver aqui mais, probabilidade, análise combinatória. Aqui física, né? Batmóvel aqui, tá falando do Batmóvel aqui, ó, falando do Batman, deixa eu ver. Então ele citou o filme do Batman aqui. Mulher Gato, Homem-Aranha, Batman, falou sobre isso aqui. Falou da Mulher Gato aqui. Batmóvel, o ciclo de Carnot ali, né? Ciclo de Carnot, sempre tá na prova, ciclo de Carnot. E essa foi a prova do segundo dia. Então perceberam? A prova dos últimos 2 anos, ela tentou correlacionar os assuntos com cinema, com série, com coisas que vocês estão mais acostumados, né? Então ela tenta mostrar como esses assuntos tradicionais do currículo escolar podem ser abordados linkando, né, ou tendo como gancho filmes e séries, músicas, tá? Temáticas assim bem interessantes, a maneira como eles abordaram. Tá? Você tem que ter o domínio do conteúdo tradicional, mas muitas vezes também você tem que saber correlacionar ou ter tido contato com essas séries, esses filmes e tal. Então aqui esse vídeo foi para mostrar para vocês o que apareceu, qual foi a cara da prova dos últimos 2 anos do vestibular e a prova desse ano, a perspectiva que não seja muito diferente disso não, tá? Então eu citei alguns conteúdos que apareceram na prova dos últimos 2 anos, que é justamente para você ter uma percepção de que matéria que caiu, o que não caiu e tal. Você percebeu ali que 80% da prova são itens de certo e errado, e aí é um perigo também, que a gente vai comentar isso mais à frente. Você tem que estar ligado, porque se você acertar um item e errar outro, né, o errado vai
descontar o ponto desse que você acertou, então vai anular ele, tá bom? Então, assim, é estratégico também não deixar esses itens em branco, mas também na dúvida, se você não sabe nada, também não compensa chutar. Muitos desses itens aí, é chutar o mínimo possível. Então é uma prova bem estratégica e desafiadora. As metas semanais que vocês estão fazendo, eu já estou trabalhando justamente com esses assuntos que caíram mais, tá? Eu estou buscando esses assuntos que caíram mais nas provas anteriores para vocês já irem estudando esses assuntos e aí depois a gente vai partir para olhar como é que isso veio na prova, tá? Tentar dar uma olhadinha como é que isso veio na prova. A ideia é que vocês fiquem pelo menos 2 meses estudando firme as metas e depois eu recomendo que a gente comece a olhar a prova, que você pegue a prova, comece a folhear e tentar resolver as questões na prova mesmo, tá? Nesse primeiro momento talvez não, porque é o momento de você resgatar e revisar aqueles assuntos do ensino médio, alinhar, melhorar aquela base que talvez você não teve, tá bom? Então esse é o perfil e a cara da prova do vestibular UNB. Tá tranquilo? Então, pessoal, até a próxima. Boa sorte, continuamos firmes aí nessa preparação. Quando o edital sair, nas próximas 2 semanas, a gente vai gravar um vídeo para explicar sobre o edital, sobre o processo seletivo, como é que funciona a questão da concorrência, da questão da nota, como é que funciona, como é que eu olho o curso, concorrência do curso, número de vagas, beleza? Então, até mais. Boa sorte a todos.